Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 6. Pontos fracos dos grupos de voluntários. O principal ponto fraco de tais grupos é que são difíceis de se constituir, propensos a se desintegrar. Capítulo 1. Muitas e muitas vezes Colin Wall imaginou a polícia batendo à sua porta. Isso finalmente aconteceu ao anoitecer de um domingo. Uma mulher e um homem vieram à sua casa, não para prendê-lo, mas procurando pelo seu filho. Houve um acidente fatal. E Stuart, não é isso. Foi uma das testemunhas. Ele está... Não, respondeu Tessa. Ah, meu Deus, Robbie Vedon. Mas ele mora em Fields. Porque estava aqui. A policial explicou, com toda a delicadeza, o que acreditavam que tinha acontecido. Os adolescentes não ficaram de olho nele. Foi a frase que usou. Tessa achou que ia desmaiar. Sabem onde ele está? Indagou o policial. Não, respondeu Colin, abatido e com profundas olheiras. Onde ele foi visto pela última vez? Quando nosso colega chegou ao local, parece que ele fugiu. Ah, meu Deus, exclamou Tessa novamente. Ninguém atende, disse Colin com toda a calma. Ele já tinha ligado para o celular de Bola. Temos que ir procurar por ele. Colin passará a vida inteira se preparando para catástrofes. Estava pronto. Pegou o casaco. Vou tentar ligar para Arv, disse Tessa, correndo até o telefone. As notícias trágicas ainda não tinham chegado a Hilltop House, que ficava lá no alto, isolada do vilarejo. O celular de Andrew tocou na cozinha. Lô, atendeu ele, com a boca cheia de torrada. Andy, aqui é Tessa Wall. Stu está com você. Não, respondeu ele. Desculpa, mas não lamentava que Bola não estivesse com ele. Uma coisa aconteceu, Andy. Stu estava na beira do rio com Cristal Vedon. Ela trouxe o irmãozinho, e ele se afogou. Stu fugiu. Fugiu para algum lugar. Tem ideia de onde ele possa estar? Não, respondeu Andrew automaticamente, porque essa era a combinação que havia entre os dois. Nunca dizer nada aos pais. Mas o horror do que ela tinha acabado de lhe contar se infiltrou pelo telefone como um nevoeiro pegajoso. De repente, tudo estava menos claro, menos certo. Tessa já ia desligar. Espera aí. Senhora Wall, disse ele. Acho que sei. Tem um lugar lá perto do rio. Não acredito que ele esteja perto do rio agora, retrucou Tessa. Andrew pensou por alguns segundos e foi ficando cada vez mais convencido de que Bola estava no Pombal. É o único lugar que me passa pela cabeça, insistiu o garoto. Então, me diga onde fica. Tenho que levar a senhora lá. Passo aí em 10 minutos, gritou ela. Colin já estava patrulhando as ruas de Pagford a pé. Tessa pegou o seu Nissan, subiu a estrada sinuosa da colina e viu Andrew à sua espera na esquina onde normalmente pegava o ônibus da escola. Ele foi lhe dando as indicações, enquanto cruzava o vilarejo. Ao crepúsculo, as luzes da rua ficavam muito fracas. Estacionaram perto das árvores, naquele local onde Andrew geralmente deixava a bicicleta de Simon. Tessa saiu do carro e seguiu o garoto pela beira da água, atônita e assustada. Ele não pode estar aqui, disse ela. É mais para lá, insistiu ele, apontando para a encosta escura e íngreme da colina Pageter, que mergulhava no rio num ponto em que a margem se reduzia a uma estreita faixa de terra à beira da correnteza. Ali onde? Indagou Tessa, apavorada. Andrew sempre soube que, baixinha e gorducha como era, Tessa não conseguiria ir com ele. Vou ver se ele está lá, disse Andrew, e melhor a senhora esperar aqui. Mas é muito perigoso, gritou ela, para suplantar o ruído do rio caudaloso. Sem prestar muita atenção ao que ela disse, Andrew começou a andar, apoiando as mãos e os pés nos lugares que já conhecia. Enquanto se esgueirava por aquela borda estreita, Tessa e ele tiveram a mesma ideia. Que Bola podia ter caído, ou pulado, no rio que corria ensurdecedor bem perto dos pés do garoto. Tessa ficou parada ali, na beira da água, até não conseguir mais ver Andrew. Afastou-se, então, tentando não chorar,
pois afinal Stuart podia estar ali, e precisava conversar com ele com toda a calma. Pela primeira vez, pensou em Cristal. A polícia não tinha dito nada sobre a garota, e o pânico que sentiu por causa do filho superou qualquer outra preocupação. Por favor, meu Deus, permita que eu encontre Stuart, pediu ela. Permita que eu encontre Stuart, por favor, meu Deus. Tirou então o celular do bolso do casaco e ligou para Kai Baldwin. Não sei se você já está sabendo, disse ela aos gritos por causa do barulho da correnteza, e lhe contou toda a história. Mas eu não sou mais assistente social deles, disse Kai. A alguns metros dali, Andrew chegou à entrada do pombal. O buraco estava inteiramente às escuras. Ele nunca tinha estado ali assim tão tarde. Deu um impulso e pulou lá para dentro. Bola, percebeu um movimento qualquer lá no fundo. Bola, você tá aí. Você tem fogo. Arf, disse uma voz irreconhecível. Deixei cair a porra dos fósforos. Andrew pensou em avisar Tessa. Mas como ela não sabia quanto tempo demorava para se chegar ao pombal, podia esperar mais um pouco. Estendeu o isqueiro. Aquela luz vacilante, viu que o rosto do amigo estava quase tão mudado quanto a sua voz. Bola estava com os olhos vermelhos e o rosto todo inchado. A chama se apagou. A brasa do cigarro de Bola brilhava no escuro. Ele morreu? O irmão dela. Nem tinha passado pela cabeça de Andrew que Bola não soubesse de nada. Morreu, respondeu ele, e logo acrescentou, acho que sim. Foi o que disseram. Houve um momento de silêncio, e ele ouviu um grito baixo, mas estridente, saído da escuridão. Senhora Wall, gritou Andrew, espichando a cabeça ao máximo para fora do buraco, pois assim o barulho do rio não deixava que ele ouvisse os soluços do amigo. Senhora Wall, ele tá aqui. Capítulo 2. A policial foi muito gentil ali no pequeno chalé abarrotado de coisas na margem do rio, onde a água fria agora se espalhava por cobertores, cadeiras de chintz e tapetes gastos. A proprietária do lugar, uma senhora idosa, trouxe uma garrafa térmica com água quente e uma xícara de chá fervente, que Sukhinder não conseguiu segurar porque tremia como vara verde. Aos trancos e barrancos, conseguiu balbuciar umas poucas informações. O seu nome, o de Cristal e o do menininho morto que estava sendo levado na ambulância. O homem que passeava com o cachorro e que a tinha tirado do rio era praticamente surdo. Prestou depoimento aos policiais na sala ao lado, e Sukhinder odiou ficar ouvindo o relato que ele fazia falando muito alto. Tinha prendido o cachorro, que ganhia sem parar, a uma árvore perto da janela. Depois a polícia telefonou para os pais dela. Quando eles chegaram, Parminder, que vinha trazendo roupas limpas para a filha, tropeçou numa mesinha ao atravessar a sala e quebrou um dos enfeites da senhora. No minúsculo banheiro, os dois viram o corte profundo e sujo na perna da garota, que sangrava e deixava manchas escuras no tapetinho. Vendo aquele ferimento, Parminder gritou para o marido, que estava agradecendo efusivamente a todos, e disse que tinham que levar Sukhinder para o hospital. A garota vomitou outra vez no carro, e a mãe, que estava ao seu lado no banco de trás, a limpava. Durante todo o caminho, os dois não pararam de falar em voz alta. Vikram ficava repetindo coisas como, ela vai ter que tomar anestesia. Sem dúvida alguma esse corte precisa levar pontos. Já Parminder, ali ao lado da filha, que tremia e ainda estava com vontade de vomitar, ficava dizendo, você podia ter morrido, você podia ter morrido. Era como se ainda estivesse debaixo d'água, como se estivesse num lugar onde não podia respirar. Tentou interromper aquela ladainha e ser ouvida pelos pais. Cristal sabe que ele morreu? Perguntou ela, tremendo muito. E Parminder teve que pedir que repetisse a pergunta várias vezes. Não sei, respondeu ela enfim. Você podia ter morrido, Riz. No hospital, mandaram que ela se despisse novamente. Desta vez, porém, Parminder estava ao seu lado atrás das cortinas. E a garota só se deu conta do erro que tinha cometido quando viu a expressão horrorizada no rosto da mãe. Mas a essa altura já era tarde demais. Meu Deus! Exclamou Parminder, segurando o braço da filha. Meu Deus! O que você fez a si mesma? Sukhinder não sabia o que dizer. Então começou a chorar e a tremer incontrolavelmente. E Vikram gritou que todo mundo, inclusive Parminder, a deixasse em paz, e que se apressassem, que o corte precisava ser limpo e costurado, que ela precisava de anestesia e de um raio-x. Mais tarde, ela ficou deitada numa cama, com os pais, um de cada lado, acariciando as suas mãos. Ela estava quente, meio zonza, e a perna já não doía mais. Do lado de fora da janela, o céu estava escuro. Howard Mollison teve outro ataque cardíaco. Ouviu a mãe dizer ao pai, Miles queria que eu fosse até lá. Que cara de pau! Exclamou Vikram. Mas, para a surpresa de Sukhinder, os dois não falaram mais de Howard Mollison. Continuaram apenas acariciando as suas mãos, até que, pouco depois, ela adormeceu. Do outro lado do prédio, numa salinha azul,
Com cadeiras de plástico e um aquário num dos cantos, Miles e Samantha estavam sentados ao lado de Shirley, os três aguardando notícias do centro cirúrgico. Miles continuava de chinelos. Não acredito que Parminder Javanda tenha se recusado a vir, disse ele pela enésima vez, com a voz embargada. Samantha se levantou, passou por Shirley e abraçou o marido, beijando seu cabelo espesso, com fios grisalhos aqui e ali, e sentindo aquele cheiro familiar. Shirley comentou com uma voz aguda e entrecortada. Não me espanta nada que ela não tenha vindo. Não me espanta nada. Um absurdo. Da sua antiga vida e das suas antigas certezas, tudo o que lhe restava era a possibilidade de atacar alvos conhecidos. O choque lhe tirara praticamente tudo. Já não sabia mais em que podia acreditar, nem em que podia depositar alguma esperança. O homem lá no centro cirúrgico não era aquele com quem achava que tinha se casado. Se pudesse voltar àquele lugar feliz de segurança onde vivia antes de ler aquele post terrível, talvez devesse acabar com aquele site, remover a área de mensagens inteirinha. Tinha medo de que o fantasma pudesse voltar e dizer de novo aquela coisa horrível. Queria ir para casa agora mesmo e tirar o site do ar. Além disso, assim que chegasse, poderia dar sumiço à injeção de adrenalina de uma vez por todas. Ele viu. Tenho certeza de que ele viu. Na verdade, eu nunca faria isso. Não mesmo. Eu estava com raiva. Eu nunca faria isso. E se Howard sobrevivesse e as suas primeiras palavras fossem, ela saiu correndo da sala quando me viu. Ela não chamou a ambulância imediatamente. Ela estava segurando uma seringa. Mas então eu vou dizer que o cérebro dele tinha sido afetado, pensou Shirley, desafiadora. E se ele morrer, ao seu lado, Samantha estava abraçada a Miles. Shirley não gostava nada disso. Ela é que tinha que ser o centro das atenções. Era o marido dela que estava lá em cima, lutando pela vida. Desejou ser como Mary Fiebroter, mimada e admirada, uma heroína trágica. Não era assim que ela tinha imaginado. Shirley, Ruth Price, com o uniforme de enfermeira, entrou correndo na sala, com uma expressão de solidariedade no rosto magro. Acabei de saber. Não pude deixar de vir. Ah, Shirley. Que horror. Sinto muito. Ruth, querida, exclamou Shirley, se levantando e deixando que a outra a abraçasse. Quanta gentileza sua. Quanta gentileza. Shirley gostou de apresentar a amiga do hospital a Miles e Samantha e receber a sua piedade e bondade na frente deles. Foi uma pequena prova do que ela tinha imaginado ser a viuvez. Mas Ruth precisava voltar ao trabalho. E Shirley se sentou novamente na sua cadeira de plástico, com aqueles pensamentos incômodos. Ele vai ficar bom, murmurava Samantha, dirigindo-se a Miles, que tinha apoiado a cabeça no ombro da mulher. Ele vai sair dessa, como da outra vez. Shirley ficou olhando um peixinho, brilhante como neon, que ia muito rápido, de um lado para o outro dentro do aquário. Era o passado que ela gostaria de poder mudar. O futuro era um vazio. Alguém ligou para Mo? Perguntou Miles momentos depois, enxugando os olhos com o dorso de uma das mãos e apertando com a outra a perna de Samantha. Mamãe, quer que eu... Não, interrompeu Shirley, rispidamente. Vamos esperar, até termos alguma notícia. Lá em cima, no centro cirúrgico, o corpo de Howard Morrison ultrapassava as bordas da mesa de cirurgia. O seu peito estava inteiramente aberto, exibindo as ruínas do trabalho realizado por Vikram Javanda. 19 pessoas se dedicavam a consertar o estrago, enquanto as máquinas às quais Howard estava ligado continuavam a fazer um barulho baixo, contínuo e implacável, confirmando que ele ainda vivia. E bem lá embaixo, nas entranhas do hospital, o corpo de Robbie Vedon jazia branco e frio no necrotério. Ninguém tinha ido com ele até o hospital, e ninguém tinha vindo vê-lo naquela gaveta metálica. Capítulo 3. Andrew recusou a carona até Utop House. Tessa e Bola estavam, portanto, sozinhos no carro. Não quero ir para casa, disse Bola. Está bem, respondeu Tessa, e seguiu dirigindo, falando com Colin ao telefone. Estou com ele aqui. Andrew encontrou. Daqui a pouco estamos de volta. Vou, sim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bola. O seu corpo o estava traindo. Exatamente como daquela vez, quando ficou com tanto medo de Simon Price que fez xixi na calça e a urina quente escorreu pela sua perna, encharcando a sua meia. Agora o líquido quente e salgado escorria pelo seu rosto e caía no seu peito, deixando umas marquinhas que pareciam gotas de chuva. Ficava imaginando o enterro. Um caixãozinho minúsculo. Bem que não queria fazer aquilo com o menino ali tão perto. Será que algum dia ia se livrar do peso da morte dessa criança? Então você fugiu, disse Tessa, friamente, a despeito daquelas lágrimas. Tinha rezado para encontrá-lo com vida, mas agora o seu sentimento mais forte era de repulsa. As lágrimas do filho não a comoviam. Estava acostumada a ver homens chorarem. Parte dela estava com vergonha por ele não ter, afinal, se atirado no rio.
Cristal disse à polícia que vocês estavam juntos no meio dos arbustos. Vocês deixaram o menino sozinho, não foi? Bola ficou atônito. Não podia acreditar na crueldade da mãe. Será que ela não entendia o desespero que o devorava? O horror, a sensação de ter sido contaminado. Bom, espero que você tenha engravidado essa garota, disse Tessa. Isso lhe daria um motivo para viver. Sempre que dobrava uma esquina, Bola achava que ela o estava levando de volta para casa. Sempre teve mais medo de Pombinho. Mas agora não via diferença alguma entre os seus pais. Queria sair do carro, mas ela tinha trancado as portas. Sem mais nem menos, ela saiu da pista e freou o carro. Agarrado às laterais do seu banco, Bola percebeu que eles estavam no acostamento próximo ao entroncamento que ia dar em Yarville. Assustado, achando que a mãe ia mandar que ele descesse do carro, virou para ela com o rosto todo inchado. A sua mãe biológica, principiou Tessa, olhando de um jeito que ele nunca tinha visto antes, sem pena ou bondade, tinha 14 anos. Pelo que nos disseram, achamos que era uma garota de classe média, muito inteligente. Ela se recusou terminantemente a dizer quem era o seu pai. Ninguém sabia se ela estava tentando proteger um namorado menor de idade ou se era coisa pior. Ficamos sabendo de tudo isso por garantia, no caso de você apresentar algum distúrbio mental ou físico. No caso, prosseguiu ela, falando com toda a clareza, como uma professora que dá ênfase à parte da matéria que vai cair na prova, de você ser o resultado de um incesto. Bola olhou para o outro lado. Preferia 1000 vezes ter levado um tiro. Eu estava desesperada para adotar você, acrescentou ela. Desesperada. Mas papai estava muito doente. Ele me disse, não posso fazer isso. Estou com medo de machucar o bebê. Preciso melhorar antes de pensarmos em adoção. E não posso fazer isso lidando com o recém-nascido. Mas eu estava tão decidida a adotar você que pressionei o seu pai para que ele mentisse, dizendo às assistentes sociais que estava muito bem. E fingisse ser uma pessoa feliz e normal. Levamos então você para casa. Você era muito pequeno, prematuro. 5 dias depois da sua chegada, Colin saiu da cama no meio da noite sem eu perceber. Foi até a garagem. Enfiou uma mangueira no escapamento do carro e tentou se matar, porque estava convencido de que tinha sufocado você. Ele quase morreu. Portanto, pode dizer que a culpa é minha, prosseguiu Tessa, se o começo de tudo foi ruim tanto para você quanto para o papai. E também pode me culpar por tudo o que aconteceu desde então. Mas vou lhe dizer uma coisa, Stott. O seu pai passou a vida toda enfrentando coisas que ele nunca fez. Não espero que você entenda a coragem que ele tem. Mas, e nesse ponto a voz dela finalmente falhou, e Bola ouviu a mãe que ele conhecia. Ele ama você, Stuart. Não conseguiu se impedir de acrescentar essa mentira. Hoje, pela primeira vez, teve certeza de que era mentira. E também de que tudo o que ela havia feito na vida, dizendo a si mesma que era o melhor caminho a tomar, não passou de um egoísmo cego, que só provocou transtornos e confusão à sua volta. Mas quem pode suportar que algumas estrelas já morreram? Pensou ela, piscando os olhos para o céu. Quem pode suportar saber que todas elas já morreram? Virou a chave da ignição, engatou a marcha arranhando a caixa de câmbio e pegou a direção do entroncamento. Não quero ir para Fields, exclamou Bola, apavorado. Não estamos indo para Fields, disse ela. Estou levando você para casa. Capítulo 4. A polícia conseguiu, finalmente, encontrar Cristal Veedon, que corria desamparada pela margem do rio, já nos limites do vilarejo, e continuava chamando o irmão com a voz rouca. A policial que se aproximou dela a chamou pelo nome, e tentou lhe dar a notícia da maneira mais delicada possível. Mesmo assim, a garota se debateu, tentando afastar a mulher, que acabou levando-a quase à força para o carro. Cristal nem percebeu quando Bola desapareceu entre as árvores. Ele já não existia mais para ela. Os policiais a levaram para casa, mas, quando bateram à porta da frente, Terry se recusou a vir atender. Tinha visto o carro chegando por uma janela do andar de cima, e achou que a filha tivesse feito uma coisa impensável e imperdoável. Contado aos meganhas que aquelas sacolas com haxixe de obo estavam lá. Arrastou as tais sacolas lá para cima, enquanto os policiais esmurravam a porta, e só veio abrir quando viu que não tinha mais jeito. Que é? Gritou ela, por uma frestinha da porta. Por 3 vezes a policial pediu para entrar, e Terry continuou recusando, perguntando insistentemente o que eles queriam. Alguns vizinhos começaram a espiar pelas janelas. Nem mesmo quando a policial lhe disse, e sobre o seu filho, Robbie, Terry entendeu o que estava acontecendo. Ele tá ótimo. Não tem problema nenhum com ele. Ele tá com Cristal. Nesse momento, porém, ela viu a filha, que se recusou a ficar dentro do carro e já estava andando pelo caminho do quintal. Os olhos de Terry desceram pelo corpo da garota até o ponto onde Robbie deveria estar, agarrado a ela, com medo daqueles homens estranhos. Saiu de casa como uma bala, com os braços esticados e as mãos ossudas, abertas como garras,
e a policial teve que segurá-la pela cintura para afastá-la de Cristal, cujo rosto ela tentava arranhar. Sua vaca! Sua vaca! Que você fez com Robbie? Cristal se esquivou das duas mulheres, que praticamente lutavam, correu para dentro de casa e bateu a porta. Puta que pariu! Murmurou o policial, bem baixinho. Longe dali, na Hope Street, Kai e Gaia Baldwin se encaravam no corredor escuro. Nenhuma das duas era alto o bastante para trocar a lâmpada que tinha queimado há alguns dias, e não tinham uma escada. Tinham passado o dia inteiro discutindo. Quase chegavam a um acordo, mas voltavam a se desentender. Finalmente, no momento em que a reconciliação parecia bem próxima, com Kai dizendo que também detestava Pagford, que tudo aquilo tinha sido um erro e que ia tentar dar um jeito de voltarem para Londres, o seu celular tocou. O irmão de Cristal Veedon morreu afogado, disse ela, num sussurro, assim que desligou o telefone. Ah! Exclamou Gaia, sabendo que devia demonstrar compaixão, mas temendo que a discussão sobre Londres fosse deixada de lado antes que ela tivesse conseguido uma promessa mais consistente da mãe. A garota acrescentou com uma leve apreensão na voz. Que triste. Aconteceu aqui em Pagford, disse Kai. Perto da estrada. Cristal estava com o filho de Tessa Wall. Gaia ficou mais envergonhada ainda por ter deixado que Bola Wall a beijasse. Ele tinha um gosto horrível na boca, uma mistura de cigarro e cerveja, e tentou se aproveitar da bebedeira dela. Sabia perfeitamente que merecia coisa melhor que Bola Wall. Se tivesse sido Andy Price, não estaria se sentindo tão mal assim. Sukinder não tinha retornado às suas ligações o dia todo. Ela vai desmoronar, disse Kai, com o olhar perdido. Mas você não pode fazer nada, né? Retrucou Gaia. Bem, principiou Kai. Ah, não, de novo não. Gritou Gaia. E sempre a mesma coisa. Você já não é mais assistente social deles. E eu, acrescentou ela, sempre aos berros, batendo o pé no chão, como fazia quando era pequena. O policial que estava na Foley Road já tinha chamado a assistente social responsável. Terry se debatia e berrava, tentando esmurrar a porta da frente. Lá de dentro vinha o barulho de móveis sendo arrastados para formar uma espécie de barricada. Os vizinhos já estavam chegando às portas das casas, assistindo fascinados ao ataque de Terry. De algum modo, o motivo daquilo tudo foi transmitido a esses espectadores pelos gritos incoerentes da mulher e pelo comportamento da polícia, que indicavam um mau presságio. O menininho morreu, diziam uns aos outros. Ninguém se aproximou para tentar acalmá-la ou consolá-la. Terry Veedon não tinha amigos. Vem comigo, implorou Kai a filha emburrada. Vou até lá ver se posso fazer alguma coisa. Quero saber como Cristal está. Ela não tem ninguém. Aposto que ela estava trepando com Bola Wall quando isso aconteceu, exclamou Gaia, sempre gritando. Mas este foi o seu último protesto. Poucos minutos depois, ela estava prendendo o cinto de segurança no velho Valchal de Kai, feliz, apesar de tudo, porque a mãe tinha pedido que ela fosse junto. No momento em que chegavam ao entroncamento, Cristal tinha acabado de encontrar o que procurava. Um saquinho com heroína, escondido no armário, do lado do aquecedor. Era o último dos dois que Obo tinha dado a Terry em pagamento pelo relógio de Tessa Wall. A garota pegou aquele saquinho, junto com as coisas da mãe, e levou tudo para o banheiro, único cômodo da casa que tinha tranca. A sua tia Cheryl deve ter ficado sabendo o que tinha acontecido, porque mesmo através de duas portas Cristal podia ouvir os seus gritos roucos misturados aos de Terry. Abre essa porta, sua vaca. Deixa a sua mãe entrar. E os policiais também gritavam, tentando fazer as duas mulheres se calarem. Cristal nunca tinha se picado antes, mas já tinha visto pessoas fazendo isso inúmeras vezes. Conhecia aqueles barcos compridos, sabia fazer um vulcão em miniatura para a aula de ciências, e sabia também como esquentar a colher, e que era preciso usar uma bolinha de algodão para dissolver a heroína e funcionar como filtro na hora de encher a seringa. Sabia que a dobra interna do cotovelo era o melhor lugar para se achar uma veia e sabia que a agulha tinha que ficar o mais deitada possível sobre a pele. Sabia, porque tinha ouvido isso várias vezes, que os principiantes não aguentavam a mesma quantidade que os viciados podiam usar, e isso era bom, porque ela não estava mesmo querendo aguentar. Robbie tinha morrido por sua culpa. Tentando salvá-lo, ela o tinha matado. Várias imagens entrecortadas lhe passavam pela cabeça enquanto as suas mãos tentavam fazer o que precisava ser feito. O Sr. Firebroter correndo pela margem do canal, com seu agasalho esportivo, acompanhando a equipe que remava. O rosto da avó Cat, com aquela expressão feroz de dor e amor. Robbie esperando por ela, na janela da casa da família substituta, estranhamente limpo, pulando de felicidade ao vê-la se aproximar da porta. Ouviu o policial chamando por ela pela abertura da caixa do correio, dizendo-lhe que não fizesse besteira, e a colega dele tentando acalmar Terry e Cheryl. A agulha entrou com facilidade na veia de Cristal. Ela pressionou o êmbolo até o fundo, cheia de esperanças e sem remorso. Quando Kai e Gaia chegaram e a polícia resolveu arrombar a porta, Cristal Veedon já tinha alcançado a sua única ambição: se juntar ao irmão num lugar onde ninguém mais poderia separá-los.
Parte 7. Combate à pobreza. Doações em benefício dos pobres são consideradas caridade, e uma doação para os pobres é caridade mesmo que aconteça de ela vir a beneficiar os ricos. Quase 3 semanas depois que as sirenes ecoaram pelo vilarejo sonolento, numa manhã ensolarada de abril, Shirley Mollison estava sozinha no seu quarto, observando o próprio reflexo nas portas espelhadas do armário embutido. Dava uma última ajustada no vestido antes de ir para o Southwest, coisa que fazia agora diariamente. O cinto estava mais apertado 15 dias atrás, o seu cabelo grisalho estava precisando de um corte, e a careta que fazia por causa do sol que entrava no quarto podia perfeitamente ser a expressão do estado de espírito em que se encontrava. Shirley havia passado um ano inteiro circulando pelas enfermarias do hospital, empurrando o carrinho dos livros, segurando pranchetas e flores. E nunca lhe passará pela cabeça que poderia se tornar uma daquelas pobres mulheres encurvadas, ao lado de uma cama qualquer, com as vidas inteiramente despedaçadas e os maridos abatidos e enfraquecidos. Howard não tinha se recuperado com a rapidez de 7 anos atrás. Ainda estava ligado a vários aparelhos que emitiam um bip constante, todo encolhido, fraco, com uma cor horrorosa, completamente dependente e reclamando de tudo. Às vezes ela fingia que precisava ir ao banheiro para escapar do seu olhar sinistro. Quando Miles a acompanhava ao hospital, podia deixá-lo conversando com Howard, o que se limitava ao monólogo constante sobre as últimas novidades de Pagford. Com o filho, alto como era, andando ao seu lado pelos corredores gélidos, Shirley se sentia muito melhor, mais visível e também mais protegida. Ele conversava gentilmente com as enfermeiras, estendia a mão para ela entrar e sair do carro e lhe devolvia aquela sensação de ser uma criatura rara, digna de cuidado e proteção. Mas Miles não podia vir todos os dias. Para a profunda irritação de Shirley, pedia a Samantha para lhe fazer companhia. O que não era absolutamente a mesma coisa, embora Nora fosse uma das poucas pessoas capazes de trazer um sorriso ao rosto arroxeado e vazio de Howard. Aparentemente ninguém percebia como era assustador o silêncio que reinava na casa. Quando os médicos disseram à família que a recuperação de Howard levaria meses, Shirley teve esperanças de que o filho a chamasse para ficar no quarto de hóspedes daquele casarão da Chart Hall, ou então que ele viesse, de vez em quando, dormir ali no chalé. Mas não, eles a deixaram sozinha, inteiramente só. A não ser por aqueles 3 dias dificílimos em que teve de bancar a anfitriã para Pat e Melly. Eu nunca faria isso, repetia automaticamente para si mesma, no silêncio da noite, quando não conseguia dormir. Na verdade, eu nunca faria isso. Não mesmo. Só estava com raiva. Eu nunca faria isso. Tinha enterrado a injeção de adrenalina de Andrew na terra macia debaixo do comedouro dos pássaros no jardim, como um pequeno cadáver. Nem gostava de lembrar que ela estava ali. Na primeira oportunidade, numa noite escura, véspera do dia da coleta do lixo, desenterrou a seringa e a jogou na lixeira de um vizinho. Howard jamais falou sobre a seringa com ela nem com ninguém. Tampouco lhe perguntou por que tinha saído correndo quando o viu. Shirley encontrava algum consolo desfiando acusações enérgicas contra pessoas que, na sua opinião inabalável, haviam provocado a desgraça que se abateu sobre a sua família. E claro que Parminder Javanda era a primeira da lista, por sua recusa categórica em atender Howard. Em seguida vinham os 2 adolescentes que, por sua irresponsabilidade abjeta, haviam desviado a ambulância que, se não fosse assim, teria vindo buscar Howard mais cedo. Talvez esse argumento fosse um pouco fraco, mas era uma prazerosa maneira de denegrir Stuart Wall e Crystal Veedon, e Shirley encontrava, no seu círculo imediato, vários conhecidos dispostos a lhe dar ouvidos. Além disso, andavam dizendo que o garoto dos Wall era o fantasma de Belry Firebroter. Ele tinha confessado isso aos pais, que telefonaram pessoalmente às vítimas do filho para se desculpar. A identidade do fantasma logo se espalhou pela comunidade. E isso, somado à notícia de que ele havia sido em parte responsável pelo afogamento de uma criança de 3 anos, fazia das acusações contra Stuart tanto um dever quanto um prazer. Shirley era mais veemente em seus comentários que qualquer outro. Havia uma certa ferocidade nas suas censuras, que funcionavam como um pequeno exorcismo da admiração e da afinidade que ela sentirá pelo fantasma, e um repúdio daquele terrível último post que ninguém, pelo menos até agora, admitira ter visto. Os Wall não haviam telefonado para Shirley pedindo desculpas, mas ela estava sempre pronta, no caso de o garoto contar aos pais, ou no caso de alguém fazer algum comentário, para desferir um golpe final e definitivo na reputação de Stuart. Ah, claro, Howard e eu ficamos sabendo disso, era o que pretendia dizer, com uma dignidade glacial. E acredito que foi esse choque que provocou seu ataque cardíaco. Na verdade, já tinha ensaiado essa frase em voz alta, na cozinha. Descobrir se Stuart Wall de fato sabia alguma coisa sobre o seu marido e Maureen já não era tão urgente, porque Howard estava evidentemente incapacitado de voltar a envergonhá-la desse jeito, e talvez definitivamente. Além disso, ninguém parecia estar comentando o assunto. E se o silêncio que dedicava a Howard, quando não podia evitar ficar sozinha com ele, era marcado por um sentimento de mágoa de ambos os lados,
Ela agora estava mais preparada para encarar a perspectiva da sua invalidez prolongada e da sua ausência no chalé com mais serenidade do que imaginava ser possível 3 semanas atrás. A campainha soou, e Shirley correu para abrir a porta. Maureen estava parada ali, equilibrando-se em insensatos saltos altíssimos, usando um vestido verde, azulado brilhante e vulgar. Entre. Querida, como vai? Disse Shirley. Vou pegar a minha bolsa. Era melhor ir ao hospital até com Maureen do que sozinha. Maureen não parecia se incomodar com a mudez de Howard. Falava e falava com aquele seu grasnido, e Shirley podia ficar sentada ali, em paz, envergando o seu sorrisinho meigo, e relaxar. De todo modo, como tinha assumido temporariamente o controle da parte de Howard nos negócios, Shirley vinha encontrando inúmeras maneiras de dissipar as suas suspeitas mais persistentes, dando várias bofetadas simbólicas em Maureen, ao discordar de qualquer decisão que ela tomasse. Sabe o que está acontecendo lá no fim da rua? Perguntou a viúva de quem? Lá na igreja de São Miguel? O enterro de Robbie e Crystal Veedon. Aqui, retrucou Shirley, horrorizada. Dizem que as pessoas se cotizaram, prosseguiu Maureen, transbordando de fofocas que Shirley desconhecia porque vivia agora nesse vai-vem entre a casa e o hospital. Não me pergunte quem. Mas eu não imaginava que a família fosse querer fazer o enterro assim tão perto do rio, não é mesmo? O menininho meio sujo e que dizia muito palavrão, cuja existência poucos conheciam e por quem só a mãe e a irmã tinham algum afeto especial, havia sofrido tamanha transformação no imaginário coletivo de Pagford depois de se afogar que agora, por todo lado, falava-se dele como o bebê da água, um querubim, um anjinho puro e delicado que todos ali teriam abraçado com amor e compaixão, se ao menos tivessem conseguido salvá-lo. Mas a agulha e a chama não exerceram nenhum efeito transformador sobre a reputação de Crystal. Pelo contrário, ela ficou definitivamente gravada na mente da velha Pagford como uma criatura desalmada, cuja busca por aquilo que os mais velhos gostavam de chamar de prazeres da carne havia provocado a morte de uma criança inocente. Shirley estava vestindo o casaco. O incrível é que eu os vi naquele dia, disse ela, enrubescendo ligeiramente. O menininho berrando perto de uns arbustos, e Crystal Veedon e Stuart Wall no outro. Você viu? E eles estavam mesmo? Perguntou Maureen, ávida. Ah, sim, respondeu Shirley, em plena luz do dia, a céu aberto. E o menino estava pertinho do rio quando eu o vi. Mais uns passos, e ele já estaria lá dentro. Algo no rosto de Maureen a perturbou. Eu estava com muita pressa, disse Shirley, em tom áspero, porque Howard tinha dito que estava se sentindo mal e fiquei muito preocupada. Não queria nem sair de casa, mas Miles e Samantha mandaram Lexi para cá. Sinceramente, acho que eles tinham brigado. E Lexi quis ir ao café. Eu não estava com cabeça para nada. Tudo que conseguia pensar era: tenho que voltar para ficar perto de Howard. Só me dei conta de que os tinha visto bem mais tarde. E o mais assustador, prosseguiu Shirley, mais vermelha do que nunca, retomando seu refrão favorito, é que, se Crystal Veedon não tivesse deixado aquela criança sozinha enquanto estava se divertindo lá nos arbustos, a ambulância teria chegado muito mais depressa para atender Howard. Porque, você sabe, com 2 chamados quase simultâneos para Pagford, as coisas ficaram um pouco confusas. E claro, disse Maureen, interrompendo-a, quando se dirigiam para o carro, afinal já ouvirá tudo aquilo antes. Sabe, não consigo imaginar porque o funeral está sendo aqui em Pagford. Adoraria propor que passassem pela igreja a caminho do hospital. Estava doida para ver como era essa tal família Veedon. E quem sabe até dar uma olhada naquela mãe viciada e degenerada, mas não conseguia achar um jeito de pedir isso. Sabe, Shirley, tem uma coisa boa nisso tudo, acrescentou ela, enquanto já estavam entrando no entroncamento. Essa história de Fields está definitivamente encerrada. Isso deve ser um consolo para Howard. Mesmo que ele não possa comparecer às reuniões do conselho por uns tempos, conseguiu o que pretendia. Andrew Price descia a toda a ladeira íngreme que levava a Hilltop House, com o sol quente batendo nas suas costas e o vento agitando o seu cabelo. O olho roxo que conseguirá há uma semana estava agora de um tom amarelo esverdeado, com uma aparência, se é que isso é possível, bem pior do que quando ele apareceu na escola com o olho todo fechado. Disse aos professores que lhe perguntaram o que tinha acontecido que havia caído da bicicleta. Estavam no recesso da Páscoa, e Gaia tinha lhe mandado uma mensagem de texto na véspera perguntando se ele ia ao enterro de Crystal no dia seguinte. Respondeu imediatamente que sim e agora, depois de muita indecisão, estava usando seu melhor jeans e uma camisa cinza escuro, porque não tinha terno. Não sabia ao certo porque Gaia ia ao funeral, a menos que fosse para acompanhar Sukhinder Javanda, de quem ela parecia gostar mais do que nunca, agora que ia voltar para Londres com a mãe. Mamãe disse que nunca devia ter vindo para Pagford, declarou Gaia, toda feliz, a Andrew e Sukhinder, quando os 3 estavam sentados na mureta ao lado da loja de conveniência na hora do almoço. Ela sabe que o Gavin é o maior babaca. Deu a Andrew o número do seu celular e disse que os 2 iam sair juntos quando ela fosse a Reading ver o pai, e até falou, como quem não quer nada, sobre a possibilidade de levá-lo para conhecer os seus lugares preferidos em Londres, se ele aparecesse por lá.
Ela estava distribuindo agrados a todos à sua volta, como um soldado prestes a voltar para casa. E as suas promessas, feitas de um jeito tão descontraído, tornaram a perspectiva da sua própria mudança mais atraente. Andrew recebeu a notícia de que os pais já tinham uma oferta por Hilltop House, com um misto de empolgação e tristeza. A curva acentuada para Chart Hall, que sempre o animava, hoje só o deixou mais triste. Viu gente caminhando pelo cemitério e ficou se perguntando como seria aquele enterro. Pela primeira vez naquela manhã, pensou em Crystal Veedon de uma forma mais concreta. Uma lembrança, há tempos enterrada nos recantos mais profundos da sua mente, veio à tona. Aquele dia em que, no pátio da St. Thomas, Bola, pretendendo fazer uma investigação desinteressada, lhe deu um amendoim escondido num marshmallow. Ainda hoje podia sentir a garganta ardendo e se fechando inexoravelmente. Lembrava que tentou gritar, que suas pernas ficaram fracas e que todas as crianças ao seu redor ficaram só olhando, impassíveis, estranhamente curiosas. Mas de repente ele ouviu o grito rouco de Crystal Veedon. Andy Price está tendo uma ação alérgica. Ela correu com aquelas pernas pequenas e fortes até a sala dos professores, e a diretora pegou Andrew e o levou às pressas à clínica que ficava nas redondezas. E lá o Dr. Crawford lhe aplicou uma injeção de adrenalina. Ela foi a única que se lembrou do que a professora havia dito na aula, explicando aos alunos que Andrew tinha um problema de saúde que poderia pôr em risco a sua vida. Ela foi a única que reconheceu os seus sintomas. Crystal devia ter ganhado uma medalha de honra ao mérito, e talvez até um certificado de aluna da semana. Mas, no dia seguinte, e Andrew se lembrava disso de forma tão nítida quanto se lembrava da própria crise, ela deu um soco tão forte na boca de Lexi Mollison que arrancou 2 dentes da menina. Com todo cuidado, entrou com a bicicleta de Simon na garagem dos Wall e depois tocou a campainha com uma relutância que nunca tinha sentido antes. Tessa Wall abriu a porta, usando seu melhor casaco cinza. Andrew estava chateado com ela. Por causa dela ficou com aquele olho roxo. Entre, Andy, disse Tessa, e o seu rosto estava tenso. Só um minutinho. Ele ficou esperando no corredor, onde o vitral da porta projetava no chão formas multicoloridas. Tessa foi até a cozinha, e Andrew avistou Bola, com seu terno preto. O garoto estava todo encolhido numa cadeira, parecendo um bicho acuado, e tinha um dos braços erguido à frente da cabeça, como se estivesse se defendendo de uma surra. Andrew virou de costas. Os dois não tinham voltado a se falar desde que ele levou Tessa até o Pombal. Há 15 dias Bola não ia à aula. Andrew lhe mandou 1 ou 2 mensagens de texto, mas ele não respondeu. A sua página do Facebook estava exatamente igual desde o dia da festa de aniversário de Howard. Há uma semana, Tessa telefonou para os Price dizendo-lhes que Bola tinha confessado que havia postado as mensagens sob o pseudônimo _fantasma _de Belry Fibroter, e pediu 1000 desculpas por todos os problemas que aquilo lhes causou. Como é que ele sabia que eu tinha aquele computador? Vociferou Simon, avançando na direção de Andrew. Como a porra do Bola Wall podia saber que eu fazia trabalhos depois do expediente lá na gráfica? O único consolo de Andrew era que, se o pai soubesse a verdade, ignoraria os protestos de Ruth e continuaria a esmurrá-lo até ele perder a consciência. Andrew não sabia por que Bola tinha decidido fingir que era o autor de todos aqueles posts. Talvez por causa do seu eterno ego, da sua determinação em ser o cérebro por trás de tudo, o mais destrutivo, o mais cruel de todos. Ou talvez ele tenha pensado que estava tendo uma atitude nobre, assumindo a culpa por eles dois. De um jeito ou de outro, Bola tinha causado muito mais problemas do que imaginava. Ele nunca soube exatamente, pensou Andrew, esperando ali no corredor, o que era viver com um pai como Simon Price, pois estava em segurança naquele quarto do sótão, com pais sensatos e civilizados. Dava para ouvir que o casal Wall conversava em voz baixa, já que não tinham fechado a porta da cozinha. Temos que sair agora, dizia Tessa. Ele tem obrigação moral de ir, e vai. Ele já foi bem castigado, retrucou a voz de Pombinho. Não estou pedindo para ele ir como? Não? Perguntou Pombinho, em tom ríspido. Pelo amor de Deus, Tessa. Acha que querem ele por lá? Você vai. Stu pode ficar aqui comigo. 1 minuto depois, Tessa saiu da cozinha, puxando a porta com força. Stu não vai, Andy, disse Tessa, e o garoto percebeu que ela estava furiosa. Sinto muito. Nenhum problema, murmurou ele. Na verdade, ficou contente com a notícia. Não achava que eles ainda tivessem o que dizer um ao outro. E assim ele poderia sentar perto de Gaia. Um pouco mais abaixo na Chart Hall, Samantha Mollison estava na janela da sala de estar, com um café na mão, olhando as pessoas passando na direção da igreja de São Miguel e Todos os Santos. Quando viu Tessa Wall e um garoto ao seu lado, que achou que fosse Bola, ela quase engasgou. Ai, meu Deus, ele está indo ao enterro, disse em voz alta, falando sozinha. Então reconheceu Andrew, ficou vermelha e saiu da janela rapidamente. Samantha havia ficado trabalhando em casa, o notebook estava aberto em cima do sofá. Mas, de manhã, ela tinha colocado um velho vestido preto, se perguntando se devia ou não ir ao enterro de Crystal e Robbie Veedon. Achava que tinha poucos minutos para se decidir.
Nunca tinha dito uma palavra gentil sobre Cristal Veedon. Não seria então meio hipócrita ir ao enterro, só porque tinha chorado ao ler a notícia da sua morte na Gazeta de Yarville e adjacências, e porque o rosto bochechudo da garota aparecia sorrindo em todas as fotos da turma de Lexina St. Thomas. Deixou o café sobre a mesa, correu para o telefone e ligou para Miles, que estava no escritório. Oi, meu bem, disse ele. Ela esteve sempre ao seu lado enquanto ele chorava de alívio ao lado do leito do hospital, onde Howard estava deitado, ligado a vários aparelhos, mas ainda vivo. Oi, disse ela. Tudo bem? Tudo. Amanhã foi bem difícil. Que bom que você ligou, acrescentou Miles. Está tudo bem? Tinham feito amor na noite passada, e ela não fingiu que o marido era outra pessoa. O enterro vai começar, respondeu Samantha. As pessoas estão passando. Vinha aguardando o que queria dizer havia quase 3 semanas, porque Howard estava no hospital, e não queria que Miles se lembrasse da briga terrível que tiveram. Mas já não estava aguentando mais. Miles, eu vi esse menino. Robbie Veedon. Vi, sim. Samantha parecia em pânico, falava em tom de súplica. Ele estava no campo de futebol da St. Thomas quando passei por lá naquela manhã. No campo de futebol? Pelo visto ele ficou vagando, enquanto os dois estavam. Ele estava sozinho, acrescentou ela, lembrando-se do menino sujo e mal cuidado. Vinha se perguntando se teria ficado mais preocupada se a criança fosse mais limpinha, se de alguma forma inconsciente não teria confundido aqueles sinais evidentes de negligência com a desenvoltura, a dureza e a capacidade de se virar sozinho. Achei que ele tinha ido brincar ali, mas não havia ninguém com ele. Robbie Veedon tinha apenas 3 anos e meio, Miles. Porque não perguntei a ele com quem estava. Ei, ei, exclamou Miles, num tom que significava alguma coisa como, espere aí, não é bem assim. E ela sentiu um alívio imediato. Miles estava cuidando dela, e os seus olhos se encheram de lágrimas. Você não tem culpa de nada. Como poderia saber? Deve ter achado que a mãe dele estava ali por perto, em algum lugar. Quer dizer que ele não a odiava. Não achava que ela era má. Nos últimos tempos, vinha se comovendo com a capacidade que o marido tinha de perdoar. Não sei, não, retrucou ela, sem forças. Quem sabe se eu tivesse falado com ele. Miles, ele nem estava perto do rio quando você o viu. Mas estava perto da rua, pensou Samantha. Nas últimas 3 semanas, um desejo de se dedicar a algo maior do que ela mesma vinha crescendo dentro dela. Dia após dia, ficava esperando que aquela nova necessidade tão estranha passasse. É assim que as pessoas se tornam religiosas, pensou Samantha, tentando rir de si mesma. Mas, na verdade, ela parecia até ter se intensificado. Miles, principiou ela. O conselho, com o seu pai, e ainda por cima com a renúncia de Parminder Javanda. Vocês vão ter que indicar 2 nomes, não vão? Conhecia perfeitamente aquele jargão. Há anos que ouvia conversas sobre o assunto. Quer dizer, não vão querer convocar mais uma eleição? A essa altura dos acontecimentos, não é? De jeito nenhum. Acho que Colin Wall podia ser um deles, disse ela, num ímpeto. E andei pensando, e agora só com a loja online, tenho mais tempo. Eu talvez pudesse ser o outro. Você? Perguntou Miles, perplexo. Gostaria de participar mais, replicou Samantha. Cristal Veedon morreu aos 16 anos, trancada no banheiro daquela casa pequena e imunda na Foley Road. Samantha não tinha bebido nem uma taça de vinho nas últimas 2 semanas. Achava que talvez fosse bom conhecer os argumentos em defesa da clínica de reabilitação Belle Chapelle. O telefone estava tocando no número 10 da Hope Street. Kai e Gaia já estavam atrasadas para o enterro de Cristal. Quando a garota perguntou quem estava falando, o seu rosto adorável se endureceu. Ela parecia muito mais velha. É Gavin, disse, dirigindo-se à mãe. Eu não liguei para ele, sussurrou Kai, pegando o telefone nervosa como uma garota de escola. Oi, disse Gavin. Como é que você está? Indo para o enterro, respondeu Kai, olhando fixo para a filha. De Cristal e Robbie Veedon. Como pode imaginar, não estou lá muito bem. Ah, exclamou Gavin. Meu Deus, é verdade, me desculpe. Tinha me esquecido. Teve a impressão de reconhecer aquele sobrenome na manchete da Gazeta de Yarville e adjacências e acabou afinal comprando um exemplar, com certa curiosidade. Achou que devia ter passado bem perto do lugar onde estavam os adolescentes e o menino, mas não se lembrava efetivamente de ter visto Robbie Veedon. As últimas semanas foram bem estranhas. Andava sentindo muita falta de Belry. Não estava entendendo mais nada. Quando devia estar mergulhado na tristeza porque Mary o tinha dispensado, tudo o que queria era tomar uma cerveja com o homem cuja mulher ele quis ter para si. Quando saiu da casa dela naquele dia, disse a si mesmo, está vendo, é nisso que dá querer roubar a vida do seu melhor amigo, e nem reparou que tinha cometido um ato falho. Olhe, disse ele, será que você não gostaria de beber alguma coisa mais tarde? Kai quase caiu na gargalhada. Ela não quis saber de você, não foi? E deu o telefone para Gaia desligar. Saíram de casa às pressas e seguiram para a praça quase correndo.
Por alguns instantes, quando estavam passando na frente do Black Cannon, Gaia segurou a mão da mãe. Chegaram no momento em que os carros fúnebres despontavam no alto da rua, e se apressaram em entrar no cemitério enquanto os caixões vinham sendo transportados pela calçada. Saia dessa janela, Stu, ordenou Colin Wall. Mas Bola, que vinha tendo que conviver com a consciência da própria covardia, se debruçou ainda mais, tentando provar que era capaz de aguentar ao menos aquilo. Os caixões passaram naqueles carros grandes, de janelas pretas. O primeiro era rosa-choque, e ao vê-lo o garoto perdeu o fôlego. E o segundo, minúsculo, de um branco brilhante. Colin ficou na frente do filho para protegê-lo daquela visão, mas era tarde demais. Mesmo assim, resolveu fechar as cortinas. Na penumbra daquela sala de estar, onde o garoto confessou que tinha exposto a fraqueza do pai para todos, onde fez essa confissão na esperança de ser considerado por eles louco e doente, onde tentou assumir o máximo de culpa possível para que eles acabassem por espancá-lo, xingá-lo ou fazer com ele tudo aquilo que tinha consciência de merecer. Colin pôs a mão nas costas do filho com todo o carinho e o afastou da janela, levando-o para a cozinha ensolarada. Na frente da São Miguel e Todos os Santos, as pessoas que carregariam os caixões estavam se preparando para atravessar o pátio. Danny Tully era uma delas, com os seus brincos, a tatuagem de teia de aranha que ele próprio tinha feito no pescoço, e usando um sobretudo preto e pesado. Os Javanda esperaram com Kai e Gaia Baldwin à sombra do teixo. Andrew Price circulava ali por perto, e Tessa Wall ficou um pouco mais afastada, com o rosto pálido e impassível. As outras pessoas reunidas formavam um grupo à parte junto das portas da igreja. Algumas delas tinham um ar atrevido, desafiador. Outras pareciam resignadas e abatidas, outras ainda usavam roupas pretas baratas, mas a maioria estava de jeans ou agasalhos de moletom. Uma garota estava com uma camiseta cortada e um piercing no umbigo, que refletia a luz do sol quando ela se mexia. Os caixões vieram entrando pelo pátio, reluzindo ao sol da manhã. Foi Sukinder Javanda que escolheu o caixão rosa para Cristal, porque tinha certeza de que ela teria adorado. Aliás, foi Sukinder que fez quase tudo, organizou, escolheu, persuadiu. Parminder ficou olhando a filha disfarçadamente, procurando pretextos para tocar nela, afastar os cabelos que lhe caíam nos olhos, ajeitar a gola do casaco. Assim como Robbie saiu das águas do rio purificado e redimido aos olhos de Pagford, Sukinder Javanda, que havia arriscado a vida tentando salvar o menino, tornou-se uma heroína. Graças ao artigo publicado sobre ela na Gazeta de Yarville e Adjacências, a declaração pública de Maureen Love indicando o nome da garota para receber o prêmio especial da polícia, além do discurso que a diretora fez para toda a escola reunida, Sukinder soube, pela primeira vez na vida, o que era ofuscar os seus irmãos. E odiou cada minuto de tudo isso. À noite voltava a sentir nos braços o peso do corpo do menino, arrastando-a para o fundo do rio. Lembrava-se da tentação que sentiu de soltá-lo e poder se salvar, e se perguntava por quanto tempo teria resistido. A cicatriz na sua perna coçava e doía, se mexesse ou ficasse parada. A notícia da morte de Cristal Veedon a deixou tão abalada que os seus pais decidiram levá-la a um terapeuta. Sukinder, porém, nunca mais voltou a se cortar desde que foi resgatada do rio. O afogamento iminente parecia ter expurgado aquela necessidade. Então, no primeiro dia de volta às aulas depois de tudo o que aconteceu, com Bola Wall ainda ausente e com todos aqueles olhares de admiração que a acompanhavam pelos corredores, a garota ouviu dizer que Terry Veedon não tinha dinheiro para enterrar os filhos, que as sepulturas não teriam lápide e que os caixões seriam os mais baratos possíveis. E muito triste mesmo, Riz, concordou Parminder naquela noite, quando a família estava reunida, jantando, diante da parede coberta de fotos. O tom da sua voz foi tão delicado quanto o daquela policial. Agora não havia mais vestígio de rispidez quando Parminder falava com a filha. Quero tentar convencer as pessoas a dar dinheiro, disse Sukinder. Parminder e Vikram se entreolharam, sentados à mesa da cozinha. Ambos se opunham à ideia de sair pelo vilarejo pedindo doações aos moradores para uma causa dessas, mas nenhum dos dois disse nada. Agora que tinham visto os braços da filha, temiam aborrecê-la, e a sombra do tal terapeuta ainda desconhecido parecia pairar sobre o convívio daquela família. E, acrescentou Sukinder, com uma energia febril, que lembrava até a da própria Parminder, acho que o enterro deveria ser aqui na igreja de São Miguel, como o do Sr. Faibroter. KRYS sempre participava das cerimônias religiosas aqui, quando estávamos na St. Thomas. Aposto que nunca entrou em outra igreja na vida. A luz de Deus brilha em todas as almas, pensou Parminder e, para surpresa de Vikram, rapidamente aceitou. Claro, vamos ver o que podemos fazer. A maior parte das despesas foi paga pelos Javanda e pelos Wall, mas Kai Baldwin, Samantha Mollison e algumas das mães das integrantes da equipe de remo também contribuíram. Sukinder então fez questão de ir pessoalmente a Fields para dizer a Terry o que tinha feito e por quê. Contou tudo sobre a equipe de remo e explicou por que o enterro de Cristal e Robbie devia ser na igreja de São Miguel. Parminder ficou particularmente preocupada, o que não era do seu feitio, com a ideia de Sukinder ir sozinha a Fields e ainda por cima naquela casa deplorável, mas a garota tinha certeza de que ia dar tudo certo.
Os Veedon e os Tully sabiam que ela tinha tentado salvar a vida de Robbie. Danny Tully até parou de grunhir para ela na aula de inglês e mandou os amigos pararem também. Terry concordou com tudo o que Sukhinder sugeriu. Estava muito magra, suja, inteiramente passiva, falando apenas por monossílabos. E a garota ficou assustada com a aparência daquela mulher com os braços cheios de marcas e a boca desdentada. Parecia que falava com um cadáver. Dentro da igreja, a divisão foi nítida. Os moradores de Fields ficaram nos bancos à esquerda e os de Pagford, à direita. Shane e Cheryl Tully entraram junto com Terry e a levaram até o primeiro banco. Com um casaco que tinha o dobro do seu tamanho, a mulher mal parecia se dar conta de onde estava. Um ao lado do outro, os dois caixões foram depositados em mesas diante do altar. Em cima do de cristal havia um remo todo feito de crisântemos alaranjados. Sob o de Robbie, um ursinho de crisântemos brancos. Kai Baldwin se lembrou do quarto de Robbie, com aqueles poucos brinquedinhos vagabundos de plástico, e as suas mãos tremeram segurando o folheto do serviço fúnebre. Com toda certeza ia haver um inquérito, porque o jornal local vinha fazendo uma campanha nesse sentido. Chegou a publicar uma matéria de capa sugerindo que o menino tinha sido deixado sob os cuidados de duas viciadas e que a sua morte poderia ter sido evitada, se não fosse pela negligência das assistentes sociais, que deveriam ter removido a criança para um lugar mais seguro. Mattia entrou de licença novamente, sob alegação de estresse, e a reavaliação do caso comandada por Kai estava sendo investigada. Ela se perguntava se isso pioraria ainda mais as suas chances de conseguir trabalho em Londres, já que todos os governos locais estavam reduzindo os seus quadros de assistentes sociais. E qual seria a reação de Gaia se tivessem que ficar em Pagford? Ainda não tinha tido coragem de conversar sobre isso com a filha. Andrew olhou de relance para Gaia, e trocaram sorrisos tímidos. Lá em Newton House, Ruth já estava arrumando as coisas para a mudança. Andrew podia jurar que, com aquele seu jeito eternamente otimista, a mãe estava cheia de esperanças, achando que, ao se sacrificar abrindo mão daquela casa e da beleza das colinas, a sua família seria recompensada com um verdadeiro renascimento. Definitivamente presa a uma imagem de Simon que não levava em conta os seus acessos de fúria e as falcatruas, esperava que tudo aquilo ficasse para trás, como caixas esquecidas na mudança. Mas, pelo menos, pensava Andrew, quando fossem para Reading, ele ficaria mais perto de Londres. Gaia tinha lhe garantido que estava tão bêbada que nem percebeu o que estava fazendo com Bola. Quem sabe ela não ia convidar ele e Sukhinder para irem à sua casa, depois do enterro, para comer alguma coisa. Gaia, que nunca tinha estado na igreja de São Miguel, ouvia distraidamente a ladainha do padre, deixando os olhos vagarem por aquele teto alto e estrelado e pelos vitrais coloridos e brilhantes. Havia coisas bonitas ali em Pagford, e agora que sabia que ia embora, estava achando que talvez fosse até sentir saudade. Tessa Wall resolveu se sentar mais atrás, sozinha. Isso a deixou exatamente sob o olhar tranquilo de São Miguel, que tinha o pé eternamente pousado naquele demônio de chifres e rabo, que se contorcia. Estava chorando desde que avistou os dois caixões brilhantes, e por mais que tentasse se conter, todos os que estavam por perto podiam ouvi-la soluçando baixinho. Temia que alguém da família Veedon pudesse identificá-la como a mãe de Bola e viesse lhe fazer acusações, mas nada disso aconteceu. A sua vida familiar estava de cabeça para baixo. Colin andava furioso com ela. "O que você disse, Astu?" "Ele queria um gostinho da vida real", respondeu ela, chorando. "Queria ver como era o lado sórdido da vida. Será que você não percebe o que isso tudo significa? E então você resolveu lhe dizer que ele pode ser fruto de um incesto e que eu tentei me matar quando nós o adotamos." Tessa passou anos tentando reconciliá-los, mas foi a morte de uma criança e o profundo conhecimento que Colin tinha do que era sentir culpa que conseguiram fazer isso. Na noite anterior, ouviu os dois conversando lá no quarto de Bola e parou ao pé da escada para saber do que estavam falando. "Você pode tirar da cabeça essa história que a mamãe lhe contou", dizia Colin, em tom aborrecido. "Você não tem nenhuma anomalia mental nem física, não é mesmo? Então, pare de se preocupar. O terapeuta vai ajudá-lo com tudo isso." Tessa chorava e assoava o nariz no lenço já encharcado, pensando que não tinha feito nada por Cristal, encontrada morta no chão do banheiro. Ficaria aliviada se São Miguel descesse do seu vitral reluzente e viesse julgá-los a todos, decretando exatamente qual era a sua parcela de culpa naquelas mortes, naquelas vidas destruídas, naquele caos. Um dos filhos dos Tully, um menino irrequieto, lá do outro lado do corredor, pulou do banco em que estava, e o braço forte e tatuado de uma mulher o pegou, puxando de volta. O choro de Tessa foi interrompido por uma espécie de exclamação de surpresa. Tinha certeza de ter visto o relógio que havia perdido no pulso grosso daquela mulher. Sukhinder, que estava ouvindo Tessa chorar, ficou com pena dela, mas não teve coragem de se virar. Parminder estava com ódio de Tessa. Não houve como explicar à mãe sobre as cicatrizes no braço sem falar de Bola Wall. A garota implorou que ela não ligasse para os Wall, mas então Tessa ligou para Parminder, dizendo que Bola tinha assumido a culpa pelos posts com o pseudônimo _fantasma _de _Belry _fibroter no site do conselho.
A médica ficou tão furiosa que as duas não voltaram a se falar depois disso. Sukhinder achou tão estranho Bola assumir a culpa pela mensagem que ela própria tinha postado. Considerou aquilo quase como um pedido de desculpas. Sempre teve a impressão de que o garoto lia os seus pensamentos. Será que ele sabia que ela tinha atacado a própria mãe? Sukhinder se perguntava se seria capaz de dizer a verdade ao terapeuta, em quem os seus pais pareciam confiar tanto, e se algum dia conseguiria contar tudo a essa parmindeira agora tão amável e arrependida. Tentava acompanhar o serviço fúnebre, mas nada daquilo a estava ajudando como tinha esperado. Ficou contente com o ursinho e o remo de crisântemos que a mãe de Lauren tinha feito. Ficou contente por Gaia e Andy terem vindo, e também as garotas da equipe de remo, mas adoraria que as gêmeas Firebroter não tivessem se recusado a comparecer. Mamãe vai ficar chateada, disse-lhe Sioba. Sabe, ela acha que o papai se dedicava demais a Cristal. Ah! Exclamou Sukhinder, espantada. E, ainda por cima, acrescentou Niame, mamãe não gostou nada da ideia de ser obrigada a ver o túmulo de Cristal sempre que a gente for visitar o do papai. Os dois provavelmente vão ficar bem, um perto do outro. Sukhinder achou que esses motivos eram mesquinhos e cruéis, mas parecia até um sacrilégio usar esses termos com relação à senhora Firebroter. As gêmeas se afastaram, abraçadas sempre como andavam. Nos últimos tempos, tratavam Sukhinder friamente por ela ter se banjeado para o lado daquela forasteira, Gaia Baldwin. Sukhinder esperou que alguém se levantasse para dizer quem era realmente Cristal Veedon e o que ela tinha feito na vida. Como o tio de Niame e Sioban tinha feito no funeral do Sr. Firebroter, mas a não ser pela breve menção às vidas tragicamente ceifadas tão cedo e à família da nossa comunidade, com raízes profundas em Pagford. O padre parecia determinado a pular os fatos. Sukhinder, então, voltou os seus pensamentos para aquele dia em que elas tinham disputado a final regional. O Sr. Firebroter levou a equipe toda de micro-ônibus para enfrentar as garotas da Sainte Anne. O canal atravessava o terreno do colégio particular, e ficou decidido que elas iam se trocar no ginásio de esportes da Sainte Anne e que a regata começaria lá. Isso é conduta antiesportiva, disse o Sr. Firebroter durante o trajeto. Elas vão ter a vantagem de competir em casa. Tentei mudar isso, mas eles não aceitaram. Não se deixem intimidar, certo? Tô nem aí pra por KYS, tô nem aí pra vantagem delas. Mas, quando chegaram lá, Sukhinder ficou com medo. Aquele gramado imenso, verdinho e bem cuidado, e aquele prédio grande, todo de pedra clara, com torreões e milhares de janelas. Nunca tinha visto nada assim, a não ser em cartões postais. É igual ao Palácio de Buckingham, gritou Lauren, lá de trás do ônibus. Cristal estava de boca aberta. Às vezes ela era espontânea como uma criança. Onde quer que elas fossem competir, os pais de todas as garotas e a bisavó de Cristal ficavam esperando na linha de chegada. Sukhinder tinha certeza de que não era a única a se sentir pequena, assustada, inferior, quando se aproximaram dos portões daquele prédio lindo. Uma mulher com uma toga acadêmica veio cumprimentar o Sr. Fairbrother, que estava com o seu indefectível agasalho de moletom. Você deve ser a Vintedon. Claro que não, porra. Ele tem cara de prédio por acaso, exclamou Cristal bem alto. Era óbvio que a professora da Sainte Anne tinha ouvido aquilo, e o Sr. Firebroter se virou, tentando fazer cara feia para Cristal, mas as garotas podiam jurar que, na verdade, ele tinha achado engraçado. Todas começaram a rir e ainda estavam rindo quando o Sr. Firebroter as levou até a porta dos vestiários. Rápido! Gritou ele. Quando elas entraram, as garotas da Sainte Anne já estavam lá dentro com a sua treinadora. As duas equipes se olharam de alto a baixo separadas pelos bancos. Sukhinder ficou impressionada com o cabelo das adversárias. Todas tinham cabelo comprido e naturalmente brilhante. Poderiam perfeitamente fazer anúncio de shampoo. Já no time delas, Sioba e Niame tinham o cabelo cortado na altura do pescoço. O de Lauren era bem curtinho. Cristal fazia sempre um rabo, bem apertado e no alto da cabeça. E ela tinha o cabelo grosso e difícil de pentear, como a crina de um cavalo. Achou que tinha visto duas das garotas da Sainte Anne rindo e cochichando, e teve certeza disso quando Cristal se levantou para encará-las e disse: Pelo visto a merda de vocês tem cheiro de rosa, né? O que foi que você disse? Exclamou a treinadora. Só pra saber, respondeu Cristal, com um arzinho doce, e virou de costas para tirar a calça de moletom. A vontade de rir foi tão grande que ninguém conseguiu segurar. A equipe da Vinterdon trocou de roupa rindo às gargalhadas. Cristal continuou fazendo palhaçadas e ficou debochando quando a equipe da Sainte Anne saiu do vestiário. Que gracinha, disse a última das garotas da fila. Muito obrigada, respondeu Cristal. Se quiser, deixo você dar uma olhadinha de novo mais tarde. Sei que vocês são um bando de sapatas, gritou ela. Enfiadas aqui sem nenhum garoto por perto. Holly se dobrou de tanto rir e acabou batendo com a cabeça na porta do armário que estava aberta. Olha a porra da porta, oh! Exclamou Cristal, encantada com a reação das colegas de equipe. Sua cabeça vai fazer falta. Enquanto desciam até o canal, Sukhinder entendeu por que o Sr. Firebroter queria mudar o local da competição.
Ele era o único torcendo por elas ali na largada. Já as suas adversárias contavam com o apoio de um monte de amigas gritando, aplaudindo e pulando, todas com o mesmo cabelo comprido e brilhante. Olha lá! Gritou Cristal, apontando para o grupo. E Lexi Mollison. Lembra quando eu arranquei os seus dentes, Lex? Sukhinder teve um acesso de riso. Estava feliz e orgulhosa, andando ali ao lado de Cristal, e percebia que as outras garotas também estavam. Alguma coisa no modo como Cristal enfrentava o mundo as protegia dos olhares curiosos, dos ataques sutis e daquele prédio ao fundo que mais parecia um palácio. Mas, quando entraram no barco, sabia que até Cristal estava sentindo a pressão. Ela se virou para Sukhinder, que sempre se sentava às suas costas. Estava segurando alguma coisa. Meu amuleto da sorte, disse ela, e mostrou o que era. Um coraçãozinho de plástico vermelho, preso a um chaveiro, com a foto do irmãozinho dela. Prometi que vou levar uma medalha para ele, disse Cristal. E, retrucou Sukhinder, tomada de fé e medo. Vamos ganhar. Verdade, concordou Cristal, virando de novo para a frente e enfiando tal coraçãozinho dentro do sutiã. Elas não são páreo para nós, gente, gritou ela bem alto, para que toda a equipe a ouvisse. E um bando de mosca morta. Vamos lá. Sukhinder se lembrou do tiro de largada, da multidão entusiasmada, dos seus músculos ardendo. Ela se lembrou da sensação maravilhosa ao ver o ritmo perfeito daqueles 8 remos e do prazer daquela seriedade profunda depois de terem rido tanto. Cristal venceu a prova por elas. Cristal anulou a tal vantagem que a Sainte-Anne teria por competir em casa. Sukhinder quis ser como ela, engraçada e durona, impossível de intimidar, sempre pronta para a briga. Pediu 2 coisas a Terry Vedon, que concordou com as 2, porque Terry sempre concordava com todo mundo. A medalha que ganharam naquele dia estava no pescoço de Cristal na hora do enterro. O outro pedido veio no final do serviço fúnebre, e, dessa vez, o padre pareceu resignado ao anunciá-lo. Good girl gone bad, take 3, action. No Clouds e mais Sorums, let it rain. E hidroplane into fame coming down with the Dow Jones. Garota boazinha que virou má. Tomada 3. Ação. Não existem nuvens nas minhas tempestades. Pode chover, que o hidroplano para a fama. Caindo junto com o Dow Jones. A família de Terry a conduziu até a porta, pelo tapete azul royal do corredor central da igreja, e todas as pessoas ali evitaram olhá-la. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!